Bom dia, mais uma vez. Bom dia. Agradeço mais uma vez a oportunidade que os irmãos nos dão de compartilhar a palavra aqui em São João. Quero, com a ajuda do Senhor, abrir novamente na carta de Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 5 até ao 20. Tiago 1, versículos 5 ao 20. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor, a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva, todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua boa vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tem passado no meu coração uma outra referência, na carta aos Efésios, capítulo 2. Efésios 2, versículo 10. Diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Existe, irmãos, uma obra que o Senhor tem feito na nossa vida. Na vida de cada um de nós, o Senhor tem trabalhado para que depois possamos nós fazer algo para Ele. Primeiro, Ele quer fazer algo na nossa vida para depois nós fazer algo para Ele. E essa palavra aqui de Efésios, capítulo 2, versículo 10, feitura, significa a palavra poema. É da onde vem a palavra poema. E pensamos aqui nas Escrituras.
que a vida do cristão, o Senhor ele tem escrito um poema, o Senhor tem escrito uma nova história na vida de cada um de nós. Eu posso me lembrar bem dos meus 16 anos de incredulidade. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3, vai dizer a respeito do tempo da incredulidade. Lembro, muitas das vezes ouvia o Evangelho, estava acostumado a ouvir o Evangelho, mas aquela palavra não entrava no meu coração. Muitas das vezes ali, debaixo do mesmo telhado de pais crentes, porém um coração perdido, um coração distante. Mas o Senhor, ele alcança o perdido. O Senhor, ele alcança o incrédulo. E o Senhor tem escrito na vida de cada um de nós, como que essa palavra aqui, um poema. E aqui que eu quero entrar. Diante da vida do cristão, o Senhor, nessas páginas, muitas das vezes o Senhor colocará diversas provações, como na carta de Tiago. Provações de variadas circunstâncias, de variadas cores. E essas cores significam, de variadas modelos, de tristezas, tentações, e que o Senhor nos ajude. O versículo 5 da carta de Tiago, eu quero aqui ser bem objetivo. Tiago 1, versículo 5. Vai dizer a respeito da nossa necessidade de quando o Senhor lançar as provações na nossa vida. Uma das coisas que o cristão ele tem que fazer é pedir sabedoria para Deus. Sabedoria. E essa sabedoria aqui, ela é diferente de pedir conhecimento da Bíblia. Aqui fala a respeito de alguém que já tem um certo conhecimento, ele já ouviu da palavra. Porque se trata de alguém que foi salvo. Ele é alguém que tem um certo conhecimento da Bíblia. E ele está sendo provado. Na situação daqueles irmãos que Tiago escreveu, eles estavam sendo perseguidos por diversas provações. E a orientação da palavra de Deus é: Senhor, me dá sabedoria para passar por essa provação, Senhor. Senhor, me dá sabedoria para aquilo que eu ouvi no sábado à noite, eu consiga colocar em prática no domingo de manhã. Senhor, me dá sabedoria para aqueles estudos que eu ouvi no final de semana, venha fazer sentido na minha segunda-feira, durante a minha semana. As provações, irmãos, elas são de variadas formas. Provações, às vezes nós olhamos na vida de certos irmãos, provações pesadíssimas. Mas existem provações na vida de cada pessoa passa por provações. E nós temos a necessidade de levarmos os nossos pedidos ao Senhor. Senhor, me dá sabedoria. Capacita-me a me comportar de maneira honrosa, de um salvo lá no meu serviço. Senhor, que eu seja alguém autêntico, que eu seja o mesmo, lá no meu serviço, lá na roda dos meus amigos, o mesmo. Assim como eu sou aqui diante dos irmãos, ser o mesmo. Que Deus ele nos ajude. Uma outra coisa no versículo 5 é que nós precisamos conhecer o caráter de Deus. Aqueles irmãos sendo provados, andando dispersos, talvez muitos deles poderiam pensar: o Senhor nos abandonou,
O Senhor, Ele virou o seu rosto para nós, o Senhor não se importa mais conosco. E diante desses dias difíceis, irmãos, nós precisamos conhecer mais do caráter de Deus, e aí sim, pelas Escrituras. Deus, Ele é um Deus extremamente bondoso. Tiago, ele vai dizer que é um Deus que Ele não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Ele é um Deus doador que dá literalmente essa sabedoria que nos capacita. Que Deus, Ele nos ajuda. Dos versículos 6 ao 8, nós precisamos pedir diante desses dias difíceis, pedir ao Senhor com fé. Pedir ao Senhor com fé, com confiança. E aqui ele utiliza duas ilustrações do que não é pedir com fé. Ele vai falar a respeito no versículo 6 sobre o cristão, que ele é como uma onda do mar. No versículo 8 ele vai falar a respeito do cristão de ânimo dobre. Diante, irmãos, de dias difíceis, o que o Senhor não espera do crente é o crente que a sua vida ela é baseada nas circunstâncias. Outrora, aliás, um momento o crente ele está lá nas alturas com o seu otimismo, com o seu ânimo. Mas as circunstâncias elas mudam e o crente ele vai lá embaixo. O que o Senhor espera é uma regularidade, um equilíbrio perfeito. Que Deus ele nos ajude, irmãos, a não sermos crentes como que gangorra. Sabe, as circunstâncias mudas, o Senhor ele lança diversas provações e o Senhor espera, irmãos, que diante dessas diversas circunstâncias que nós mantenhamos um equilíbrio, uma vida honrosa diante da sua presença. O que o Senhor não espera de nós, irmãos? O versículo 8 vai falar a respeito do homem de ânimo dobre. É um homem inconstante. É um homem que... E a palavra dobre significa duas mentes, duas almas. É da onde vem a palavra disputa. Significa alguém que tem duas mentes. Sabe, ele não consegue se concentrar em um único lugar. Está aqui, mas ao mesmo tempo está lá fora. Que o Senhor ele nos ajude, irmãos. Muitas das vezes eu me via nesse versículo aqui. Sabe, antes mesmo da minha salvação, eu lembro muitas das vezes, ia nas reuniões, mas com um coração em outro lugar. Não prestava atenção no Evangelho. Não prestava atenção nas Escrituras. Até que um dia o Senhor me alcançou. Sabe, mas isso aqui acontece mesmo depois da nossa salvação, muitas das vezes. Um coração disperso, um coração distraído. E que Deus ele nos ajude, irmãos, a viver dias difíceis, dias cinzas, nós podemos dizer, mas com um coração aqui, um coração atencioso. Senhor, me dá um coração atencioso para prestar atenção naquilo que o Senhor tem falado. Me dê um coração sensível para diante dos cânticos o Senhor falar ao meu coração. Na carta aos Efésios, capítulo 4, carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 14.
para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Queria destacar isso aqui. O Senhor, Ele lança provações na nossa vida com o intuito de nós crescermos, nós amadurecermos, sermos edificados, para que nós não sejamos mais meninos inconstantes. E aqui está ligado aquele versículo daquele homem de ânimo dobre. Sabe, o Senhor ele não deseja, irmãos, na nossa vida. Sabe, com o passar dos anos, depois que o Senhor nos salvou, o Senhor não espera esse caráter em nós, um caráter de ânimo dobre, que oscila entre o otimismo e o pessimismo, entre ânimo e desânimo. Sabe, significa, irmãos, literalmente alguém, um irmão ou uma irmã que não dá para contar com ele. Sabe, nos momentos em que a igreja mais precisa, muitas das vezes ele não estará lá. Que o Senhor ele nos ajude. Queria avançar. Dos versículos 9 ao 11, vai falar a respeito que nesses tempos difíceis, o crente ele deve se alegrar com as riquezas que são espirituais. Nos dias difíceis, o cristão deve se alegrar com as suas riquezas espirituais. E Tiago ele vai utilizar aqui o exemplo do irmão abatido. Em algumas versões vai estar escrito: o pobre, não tendo nada aqui no mundo, porém deve se alegrar que ele tem tudo lá no céu. É o sentido do versículo 9. A palavra gloriar-se é exultar, é se alegrar naquilo que ele tem lá no céu, não tendo nada aqui na terra. Aliás, tudo o que tem aqui na terra, emprestado, alugado, precisa prestar conta daquilo que tem. Porém, lá no céu ele tem tudo. Além da sua salvação, ele tem as riquezas, como diz Efésios, as riquezas insondáveis de Cristo. No versículo 10, Tiago ele vai falar a respeito do rico, que embora tendo tudo aqui no mundo, muitas propriedades, a quais ele pode dizer que são suas, porém ele diz aqui no versículo 10, em outras palavras, que o rico deve se alegrar na sua insignificância, que embora tendo tudo aqui, nada aqui é permanente. Ele deve se alegrar naquilo que é eterno, naquilo que permanece, porque as riquezas passam. E ele vai utilizar aqui a ilustração da flor que seca. Por isso que ele vai dizer no versículo 11 a respeito do sol. Porque a nossa vida é uma vida de dependência. Seja o rico, seja o pobre, ambos devem se alegrar naquilo que é eterno, naquilo que permanece. Sabe, as coisas aqui são passageiras. As circunstâncias mudam. Doenças chegam. Aflições chegam. Perseguições. E que Deus ele nos ajude, irmãos, a ter um coração que pensa nas coisas que são lá da eternidade. Então nós chegamos no versículo 12. E aqui, o cristão ele deve manter os seus olhos em dias difíceis nas recompensas que são eternas. E ele vai utilizar aqui que feliz é o homem que suporta
a tentação. Porque quando for provado, ele receberá a coroa da vida. Muitas das vezes o Senhor lhe lançará momentos difíceis, que não são agradáveis na nossa vida. Momentos difíceis, eles não são opcionais, são necessários. E diz a palavra de Deus que feliz é o homem que passa por esses momentos e suporta. Significa alguém que se mantém. Pela graça de Deus, ele se mantém. E diz aqui que é alguém que receberá do Senhor a coroa da vida. Tem o sentido de alguém que receberá recompensas na eternidade. Mas já é alguém que também recebe recompensas aqui no presente. E vive uma vida exemplar diante dos irmãos e das irmãs. É alguém que você pode se espelhar. É alguém com a qual você pode contar. É alguém que você sabe que estará ali quando você precisar. Feliz é esse homem. E eu estava lendo a respeito de uma história de como que os engenheiros de navios grandes, eles buscam os materiais para edificar o navio. Diz que os engenheiros, eles localizam árvores potenciais, árvores que têm o potencial de trazer essas madeiras, e eles localizam elas no topo da colina. Eles veem as árvores lá no topo. Então diz que eles, localizando essas árvores, eles cortam todas as árvores ao redor dessas que eles desejam. Eles abaixam, cortam todas as que estão ali ao redor, com um fim daquelas árvores receberem ventos fortes, de elas não terem proteção ao redor, sabe? De todos os ventos, tempestades baterem naquelas árvores, para que com o passar dos anos aquelas árvores elas ganham força, elas com o passar do tempo, aquelas pancadas que elas recebem, aqueles diversos ventos que batem nelas, elas vão criando raízes mais fortes, vão criando ali resistências mais fortes, desprotegidas, vulneráveis de qualquer ajuda. Então, com o passar dos anos, aquelas árvores se tornam fortes, e de lá os engenheiros, eles conseguem tirar madeiras fortes para a construção dos navios. E é a ideia desse versículo 12. Feliz é o homem que ele suporta a tentação. Sabe, irmãos, muitas das vezes nós não entendemos os diversos ventos e pancadas que batem na nossa vida. Mas saiba que o Senhor, muitas das vezes, ele pode utilizar esses ventos. O Senhor, ele pode baixar as árvores ao nosso redor, para que a nossa fé cresça, para que a nossa fé amadureça. Muitas das vezes nós não entendemos, Senhor, o porquê disso. Mas muitas das vezes o Senhor, ele usa esses meios para que nós venhamos a crescer. Lá em Salmos, capítulo 18, Salmos 18, versículo 46. Diz assim: O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha
salvação. Salmos 18, versículo 46. Destacar essa primeira frase. O Senhor vive. Em dias de provações, devemos nos lembrar. O Senhor vive. Eu estava lendo a respeito de uma história de uma mulher de Deus, a qual, quando ela perdeu seu primeiro filho, ela dizia para sua filha essa frase: o Senhor vive. Diz a história que ela perdeu um outro filho e ela manteve essa mesma frase: o Senhor vive. Porém, diz a história que quando ela perdeu o seu esposo, ela entrou em uma tristeza tão forte, e a sua filhinha pequena, vendo aquilo, ela perguntou para sua mãe: mamãe, o Senhor vive? Mamãe, o Senhor vive? Diz a história que aquela mulher de Deus, ela recuperou a sua fé. Aquela mulher de Deus, ela se lembrou desse versículo e ela disse para a sua filha: filha, o Senhor vive. O Senhor vive. E eu creio que é esse o sentido daquele versículo 12 de Tiago. Feliz é a pessoa que, quando os ventos batem, ela suporta. Porque, ainda que nós não vemos, existem recompensas eternas que nós receberemos lá com o Senhor. Mas já aqui, irmãos, é notável ver num irmão e uma irmã, você sabe as provações que ele tem passado e se mantém ali como um exemplo para toda a congregação. E que Deus ele nos ajude. Dos versículos 13 ao 15, nós temos aqui o que o diabo ele tenta fazer na vida do crente. Diz no versículo 13 que a tentação ela não vem do Senhor Deus, mas vem do diabo. E o versículo 14 diz que cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Aqui a ideia é diretamente de alguém que lança uma armadilha a fim de pegar alguém. Satanás, muitas das vezes, ele lançará suas tentações para derrubar o crente. Bem diferente do Senhor Deus. O Senhor Deus, ele lança provações com o fim de nós nos amadurecermos, crescermos. Satanás, ele lança suas tentações com o fim de nos derrubarmos. Eu não quero entrar muito nesses detalhes, quero caminhar para o final, mas diz que dos versículos 14 ao 15 tem aqui o processo do pecado. Primeiro, alguém é atraído, versículo 14, ele é alguém que ele pega a isca. Ele morde a isca que Satanás ele lança. Exemplo disso, nas rodas de amizade, lá no serviço. Satanás ele vai lançar suas tentações. Seja através, eu tomo muito dos exemplos que eu passo. Sabe? Seja através das bebidas, das noitadas.
Satanás ele vai lançar as suas iscas. E é claro que na vida de diversos crentes existem iscas de todo tipo. Todo tipo. E uma vez que o crente ele morde essa isca, o versículo 15 vai dizer que nasce um filho. Nasce um filho chamado pecado. Porque as escrituras diz aí que dá à luz o pecado. Nesse processo do pecado, irmãos, quando um crente morde a isca de Satanás, dá luz ao pecado, e o pecado ele gera a morte. Que Deus ele nos ajude em dias difíceis a vivermos uma vida honrosa diante de Deus, pedindo sabedoria para não entrarmos nas tentações de Satanás. E aqui, queria encerrar. O versículo 19 diz: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para se irar. Diante de tudo isso, a postura que nós devemos tomar em dias difíceis, sermos alguém prontos para ouvir e tardio para falar e tardio para se irar. Eu estava vendo o significado da palavra pronto, do versículo 19. É da onde tem a palavra táxi. Da onde tem a palavra táxi, dos taxistas mesmo, pela cidade. É a ideia de alguém sempre disponível. É de alguém sempre rápido. É de alguém sempre pronto mesmo. A origem dessa palavra vem daí. E o que as Escrituras quer dizer a nós nesse versículo? Que existe uma grande necessidade em dias difíceis de pessoas que estejam disponíveis, não para falar, mas prontas para ouvir. Em dias difíceis, irmãos, quão precioso é ter pessoas prontas para ouvir, disponíveis. E a palavra tardio significa, a ideia dessa palavra tardio é de alguém que tem problemas para compreender as coisas com rapidez. Ele é alguém que tem dificuldade de compreender as coisas. Ele é lento para entender. A ideia é de alguém que ele pensa muito, muito, antes de se irar. Veja bem, em dias difíceis o que o Senhor espera de nós? Disponíveis para ouvir, porém, lentos para falar, lentos para se irar. Por quê, irmãos? Tiago ele vai dizer mais à frente sobre a língua. E ele vai utilizar algumas ilustrações, eu lembro de uma. Ele vai dizer: veja quão pequeno fogo incendeia um grande bosque. Que Deus ele nos ajuda. Eu li em um livro sobre esse versículo que o autor diz que não é à toa que nós temos 2 ouvidos e apenas uma língua. E a língua, ela está protegida pelos dentes e pelos lábios. Que o Senhor, ele nos ajude, irmãos, a em dias difíceis, a ter ouvidos prontos, lábios que pensam antes de falar. Amém.